Ilumina, tá? Está claro aqui, dá para ver. Placa-mãe. Aqui é o local, o soquete, onde a gente encaixa o processador. O soquete, onde encaixa a placa de vídeo. Aqui soquete para mais outra placa de vídeo. Tem pessoas que usam mais de uma placa de vídeo. Aqui, o soquete para encaixar o SSD. Vai ficar encaixadinho aqui, ó. O SSD. Encaixe da memória, soquete para 4 memórias. E soquete para encaixar a alimentação da placa-mãe. Essa é a placa-mãe. Essa é a fonte. Onde tem um botão liga desliga atrás. O processador. Tem que ter muito cuidado na montagem, porque ele tem uns pinos muito fininhos. São mais de 3.000 pinos que tem aí, pode ser entortado a qualquer momento. O ventilador do processador, que a gente chama de cooler. Aqui é a placa de vídeo, tá? A placa de vídeo, onde vai ser encaixado na placa-mãe, vocês vão ver daqui a pouco. Aqui a memória, um módulo de memória, o outro módulo está aqui na caixinha, que a gente vai tirar daqui a pouquinho. Parafusos. E os cabos. Nem todos esses cabos serão montados. Alguns cabos desses vão sobrar. Aqui é o SSD, ó. Veja que o SSD parece um módulozinho de memória, tá vendo? Esse é um SSD. SSD de 512 GB. Ok? Então é isso. E aqui está o gabinete. Aí o gabinete. Grandão. Onde nós vamos montar as peças aí, vamos abri-lo e montar essas peças aí dentro dele. Ok? Então agora vamos à montagem. Colocando o processador. Tá ficando pronto, hein? Tem que mostrar o processador que eu tô pegando. Colocando o processador na placa-mãe. Ele tem um pinozinho que vai fazer a marcação para que lado é, porque eu não posso chegar e colocar ele aqui de qualquer lado, ó. Tem uma posição exata para o encaixe. Então, se atenta a isso, ele só entra na posição certa. Tem que ser levantado aqui o engate do processador. Quando você coloca o processador, baixa isso novamente para que ele fique encaixadinho, não fique se movimentando. E aí é só, se vocês observam aqui no cantinho, tem um pontinho branco. Esse pontinho branco é o lado que deve ficar esse outro pontinho aqui do processador. Tá vendo aí? Esse pontinho deve ficar junto com esse outro pontinho branco aqui. Se eu colocar ele aqui na posição com um pontinho para cá, ele não vai entrar, ó. Ó, não entra, ó. Agora se eu colocar ele na posição certa, ó,
Pronto, já encaixou, ó. Não moveu mais, porque está na posição certa. Depois de colocar o processador, é só baixar aqui a trava. Pronto. Feito isso, o processador não sai do canto nem a pau. Só com o pé de cabra. Ok? Esse é o encaixe do processador. Para. Encaixamento da memória. Memória DDR4. Você observa que aqui na placa-mãe tem 4 locais. 1, 2, 3, 4. Ou seja, nessa placa-mãe eu posso usar até 4 módulos de memória. Pode ser 4 de 4, 4 de 8, 4 de 16. Então eu vou colocar aqui no cantinho. Eu posso colocar tanto nessa extremidade quanto na outra. Eu vou começar a colocar aqui para ele ficar mais longe do processador. Por quê? O processador vai esquentar. Aí, com memória mais longe, ela vai esquentar menos ainda. E vamos agora pegar também outro módulo aqui. O outro módulo da memória e tirá-lo da caixinha. Com muito cuidado. E encaixá-la no seu devido lugar, ao lado da outra. Pode ser ao lado ou pode ser no outro soquete. Vamos colocar ela juntinha aqui da outra, né? Ela também só entra numa posição só. Tem um convexo, côncavo aqui. Bom, tem uma entradazinha aqui que vai se encaixar com outro local aqui na memória. Se você colocar o contrário, ele não vai se encaixar de jeito nenhum. Tem que ser na posição correta. É só você olhar aqui na hora que estiver encaixando, se ele bate com a posição lá na placa-mãe. E aí, depois de encaixado lá, fazer uma pequena pressãozinha, ó. Vou dar um giro aqui na placa-mãe, vocês vão ver um detalhe. Quando a memória encaixa, essas presilhas ficam assim, nessa posição. Para tirá-las, é só ir puxar a memória aqui, ó, para cima e para o lado. Ó. Vou encaixar novamente, você vai ver que a presilhazinha vai voltar para dentro. Ó. Pronto, encaixadinho, bonitinho. Isso foi o encaixe da memória. Desliga. Colocando o SSD. Tá? Vamos encaixar aqui na placa-mãe, ó. Certo? Esse SSD já vem um localzinho aqui para ser colocado no parafuso e prendê-lo. Geralmente esse parafuso vem junto com os outros da placa-mãe. Tá vendo? Esse monte de parafuso aqui, ó. Esse monte de parafuso veio com a placa, com o gabinete e com a placa-mãe. Então tem um parafusozinho pequenininho que é para prender o SSD. SSD presinho aqui, ó, no local, beleza? Ok. Colocando o cooler. O cooler, para quem não sabe, é o ventilador, esse conjunto de dissipador térmico com ventilador que vai esfriar o processador. Ele vai ficar encaixado em cima do processador, tá? Ele já vem com uma pequena pasta aqui, ó. Se você vai estar melecado, essa melecazinha aqui não é para limpar, isso faz parte, isso é para ajudar ele a ter maior contato com a superfície do processador e com isso esfriar o processador melhor. Porque se ele não esfriar, ele vai perder a cabeça. Ele tem que ser encaixado aqui, ó. Tá vendo os parafusos? Ó. Mas como é que eu vou encaixar aqui se já tem os parafusos na placa? Aí é que chega o momento de tirar esses parafusos aqui da placa. Algumas placas vêm com suporte para esse tipo de cooler. Nesse caso,
essa não veio, então a gente vai ter que tirar esse suportezinho aqui para poder encaixar o cooler. Como que nós vamos tirar esse suporte? Desparafusando. Olha aí, eu estou desparafusando aqui esses itens com cuidado para não danificar a placa-mãe com a chave de fenda. Quando eu ter o suporte aqui da placa-mãe, ela vai ficar já com os locais apropriados para eu encaixar o cooler, com os parafusos que já vem nele. Ó. Observe que aqui eu tenho quatro roscas aqui, ó, que é para encaixar os 4 parafusos que estão aqui no cooler. E aí agora é só encaixar aqui. Tá vendo aí, ó? Encaixando de um lado, parafusar um pouquinho aqui, lembrando, e parafusando aos pouquinhos. Parafusa ali um pouquinho de um lado, parafusa um pouquinho do outro, aqui e aqui. Pronto, feito isso, eu agora vou apertar todos. Tá? Apertei isso aqui, segundo e o terceiro. Terceiro e o quarto. Pronto, o pulo agora está fixo no lugar, mas falta um detalhe: encaixar. E se não encaixar isso aqui, o cooler não vai receber energia para ligar. Tem a conexão dele aqui, ó. A conexão do cooler chama-se CPU fan. Aqui de lado está escrito CPU fan. Essa outra pode ser ligada também, mas se ligar aqui, ele vai dar um erro, dizendo que está ligado no lugar errado. Tem que ligar no CPU fan. Só se encaixa de um lado. Se eu tentar encaixar desse outro lado aqui, ele não encaixa de jeito nenhum. Tem que ser na posição certa. Aqui é como aquele brinquedinho de criança: círculo no círculo, quadrado no quadrado e triângulo no retângulo. Ó, encaixou aqui, ó, beleza. O cooler está ligado na placa-mãe, que a placa-mãe vai fornecer energia para ele girar. Pronto. A placa-mãe está pronta para ir para dentro do gabinete. Abrindo o gabinete para poder trabalhar com ele. Tá pegando ali o ventilador, aquelas coisas? Não. Abrindo o gabinete para poder trabalhar com ele. Esse gabinete aqui, ó, ele tem uma dobradiça onde a gente vai abrir todinho aqui e puxar para cima. Depois a gente vem encaixar aqui nesse mesmo local. Ok? Muito cuidado com a tampa, porque isso aqui é de vidro temperado, mas tá aqui, ó. Quem não souber o que quer dizer isso aqui em inglês, eu sei, tá? Mas não vou dizer para vocês, porque você tem que ser curioso e procurar um dicionário que quer dizer isso aqui em inglês. Pronto, peraí. Continuando com o gabinete, eu preciso tirar o outro lado aqui, ó. Essa parte aqui é onde vai ficar guardado os fios, os cabos. Esses cabos aqui e outros já estão aqui dentro. Vão ficar escondidinho aqui atrás. Vamos abrir agora o gabinete, o outro lado do gabinete, que é esse aqui, ó. Tirando 2 parafusos. Geralmente são só 2 parafusos aqui. Alguns gabinetes vêm só com parafuso no meio. Esse vem com 2 parafusos aqui, que eu vou tirá-lo. Os parafusos aqui separados. E ó, tá vendo que já tem um conjunto de fios que já estão previamente ligados. É por aqui que vai, inclusive, entrar a fonte. Certo? Vou mostrar a vocês agora como colocar a fonte aí dentro desse gabinete. Joia? Para, stop.
Agora, encaixando os cabos na fonte. Algumas fontes já vêm com os cabos já encaixados aqui nela, com os fios soldados na placa circuito lá dentro. Esse não, essa fonte aqui, por questão de armazenamento e até praticidade, ela vem com os cabos soltos. Cada cabo vai ser conectado aqui atrás e tem a descrição do que é cada cabo aqui. Ó. Lembrando, como nem todos os cabos serão utilizados. Então, alguns vão sobrar e alguns conectores aqui vão ficar sem conexão, ok? Vamos ligar o cabo que liga a placa-mãe à fonte, ou vice-versa. Que é esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui vai ser ligado à placa-mãe. Essa parte aqui. Então, ela será ligada aqui, ó. Ficando aqui tudinho. Quem não sabe, novamente, lembrando, quem não sabe o que é isso aqui, ó. Motherboard. Quer dizer isso em inglês? Não vou dizer. Procure um dicionário. Tem que ser curioso. O aluno que é bom, pesquisa. Vamos lá. Feito. Essa parte aqui será ligada na placa-mãe. Outro cabo que eu vou precisar é o cabo que vai ligar a outra conexão da placa-mãe, uma conexão de 8 pinos, e outra conexão de 8 pinos que será ligado à placa de vídeo. Placa de vídeo aqui, ó. Tem uma conexão aqui que vai receber energia. 8 pinos. Então, eu agora vou ligar só mais um cabo. Esse cabo aqui, um de 8 pinos. Esse cabo aqui de 8 pinos. E mais outro de 8 pinos. Um será ligado aqui na fonte. Ah, mas como é que eu sei qual que é ligado na fonte ou não? É só você verificar aqui, ó. Se você for usar esse lado, ele não vai encaixar de jeito nenhum, ó. Só se for na mata, tá vendo? Não entra, ó. A não ser que você bata com martelo, com marreta. Quando é o lado certo, ele entra facilmente aqui, ó. Tá vendo? Encaixou bonitinho, fácil. E agora o próximo. Esse aqui é o também da placa-mãe. E esse outro é do VGA. VGA quer dizer a placa de vídeo. Pronto. Os cabos estão instalados na fonte. Stop. Colocando a fonte dentro do gabinete. No caso dessa fonte, o ventilador da fonte, que é essa parte aqui, vai ficar para baixo. Alright? Vamos colocar ela aqui, ó. Arrumando aqui os cabos para que ela entre sem problema. Se a câmera não fosse totalmente aberta, não pega outras áreas, eu usaria a câmera. Mas que eu teria como esconder depois. Tá vendo? Estou montando aqui o gabinete. A fonte dentro do gabinete vai pegar 4 parafusos. 1, 2, 3, 4. Quem não sabe o que é o 1, 2, 3, 4, consulta o dicionário. Vamos lá, colocar aqui o parafuso para fixar a fonte no gabinete. Não se preocupe em apertar os parafusos todos na hora não, de uma vez. Coloca um pouquinho, aperta um pouquinho, porque assim ela se ajusta melhor. Se você apertar um de uma vez, o primeiro de uma vez, os outros buraquinhos podem ficar difíceis de você achar. Então, coloca um pouquinho um, ó. Coloquei um pouquinho o outro. E agora o quarto. Veja aqui, ó. Não aperto todo. Senão fica mais difícil de colocar os outros. Pronto, agora com os 4 parafusos no lugar, assim, aí sim, agora eu posso arrochá-los. Arrochar, um termo meio antigo de usar, quer dizer apertar os parafusos, ó. Rosquear aqui até o final, pessoal. Ó.
Lá. Beleza? Olha aí. A fonte já está no lugar, ó, que bonitinho. Beautiful. Olha aí. Aqui dentro do gabinete tem um suporte. Aqui, ó. Esse suporte aqui é para colocar HDs, SSDs, discos a mais, que no nosso caso ainda vai colocar mais discos aí, não foi necessário mexer nele, certo? Mas qualquer coisa consulta o manual do gabinete, beleza? O problema depois vai ser arrumar esse monte de fio aqui, ó. Aqui dentro, a gente vai ver como fazer isso. Porque o próximo passo agora é colocar a placa-mãe dentro do gabinete. Ok? Stop. Colocando a placa-mãe dentro do gabinete. A placa-mãe vai ter que ficar aqui dentro. E ela vai ficar... Como é que eu sei qual vai ser a frente da placa-mãe dentro do gabinete? Fácil. Tem uma parte aqui de trás do gabinete, ó, onde vai ficar o espelho da placa-mãe. Aqui. O que é o espelho da placa-mãe? Vamos ver? O espelho da placa-mãe. O espelho da placa-mãe é isso aqui, ó. Que vai ficar atrás do gabinete. Tá? Esse é o espelho da placa-mãe. Vai ficar atrás do gabinete. Ok? E é muito fácil colocá-la aqui dentro. Olha a posição aqui. Vê aqui. Mas só que tem um detalhe, tem que ter cuidado para algum fio aqui não ficar enganchado. Nós temos um fio que está saindo aqui do ventilador, tem que ter cuidado com ele para não ficar enganchado na placa-mãe. A placa-mãe vai pegar mais ou menos 4 a 6 parafusos. Ela tem aqui, ó, uns parafusos aqui embaixo, ó, que vem no gabinete pronto, para receber aqui, ó. 6 parafusos. Então vamos colocá-lo aqui. E arrumar aqui para que ela fique, o espelho fique certinho aqui atrás. Ó, tá vendo? Eu já arrumei a placa-mãe, o espelho está certinho aqui, ó. Vamos ser ligado o som, USB, placa de rede. A placa de vídeo vai ficar nessa parte aqui encaixada. Alright? Agora vamos colocar os 6 parafusos da placa-mãe. Aqui tem diversos parafusos. Atenção, não é todo parafuso que vai colocar lá não. Tem um parafuso que tem a rosca muito grossa. Por exemplo, esse aqui, ó, tem a rosca grossa demais. Não vai dar para ver, mas se você observar, os parafusos tem esse daqui de rosca grossa e tem um que é de rosca fina daqui, ó. Eles se parecem muito. Mas a rosca desse aqui é fina. Esse é que vai ser colocado na placa-mãe. 6 parafusos desse. Vou colocar um logo aqui no centro. É só alinhar o buraquinho da placa-mãe com a rosca lá no gabinete. Ó, já coloquei um, não vou apertar todo ainda. Vamos pegar o outro aqui. O outro vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Opa. Colocando o outro. O segundo. Vamos colocar o terceiro. O terceiro vai ficar aqui no cantinho. A faixa não perdeu o imã dela. Como é que pode um negócio desse, hein?
funcionar direito. É. Não está funcionando, não está encaixando direito ali. Foi 4, vamos pro terceiro. Tem mais um. Não encaixou não, ó. Tá vendo, bicho? Que porra é isso, hein, cara? Isso, bicho, eu não quero encaixar esse zaralho. Porra, cara. Eu não tenho que achar porque a rosca desse é grossa, cara. Tem que ser rosca fina. Esse vai. O outro. O outro é aqui. Outro. O outro vai ser aqui no cantinho. Toda placa-mãe tem esses 6 ou 4 parafusos para colocar. Tá? Coloquei aqui 2. 3. 4. Isso é um PC Gamer que está sendo montado. É um Ryzen 5. Vou ver depois o modelo e coloco direitinho. Um Ryzen 5. Também não peguei o número da conta de memória. Lança. Lança, né? Tô apontando o celular para cá. Pronto, ó. Veja que a placa-mãe tá ficha, ó. Lá no fundo do gabinete. Não sai nem a pau. Só com o pé de cabra. Bem, agora chegou um momento muito importante, que é colocar a placa de vídeo dentro do gabinete. Stop. Agora é o momento de colocar a placa de vídeo. A placa de vídeo dentro do gabinete. Observa aqui dentro do gabinete, ó. Vou fazer, tem um encaixe aqui da placa de vídeo. Esse encaixe será encaixado com isso aqui, ó, da placa de vídeo. Essa é uma placa de vídeo PCI Express de 16x. Então, é só encaixar ali, ó, e fazer uma pressão para baixo. Pronto. Tá lá encaixada a placa de vídeo. Vamos daqui a pouco colocar um conector de energia aqui, ó, que nós ligamos na fonte. Mas antes, vamos parafusar a placa de vídeo aqui atrás do gabinete, ó. Ela tá afogada, ó. Ok? Ela tem que ficar fiche. Fiche não é a vera fiche não, viu? Bem seguro. Então vamos lá, pegar um parafuso e colocar aqui, ó. Um parafuso. Ué. Não tem não, né? Se não for, gente, não precisa meter a martelada não. Tenta de outra posição, tá? Ó,
encaixei um. Eu poderia deixar só um, né? Alguns caras com preguiça deixam só um, mas vamos colocar o outro. Dá pra colocar outrozinho aqui, ó. Ficar melhor. Aqui são parafusos da rosca grossa. Se você tem o parafuso da rosca grossa, enfim aí esse buraco. Dois parafusos. Ó. Agora sim, agora tá fixe. Beleza? Vamos agora ligar os cabos, a placa-mãe e a placa de vídeo. Tá? Lembrando, os cabos da placa-mãe estão aqui, ó. Esse é um deles. Aí você vai ter que escolher para que os cabos fiquem adaptados aqui atrás, bem colocados. Você escolhe qual é o melhor local para ele passar para a placa-mãe, né? O conector da placa-mãe está mais ou menos nessa posição aqui, ó. Então a gente pode colocar esse cabo para passar aqui. Ó. Ele vai passar aqui. O outro que vai ligar também a placa-mãe. Só que essa conexão vai ficar desse lado aqui, então eu passo ele aqui nesse cantinho, ó. Tá vendo aí? Passei aqui nesse cantinho. Arrumando aqui para não ficar sobrepondo o outro. O mínimo possível. Pode até ficar, mas o mínimo possível, senão vai atrapalhar depois. Esse aqui é da placa de vídeo. A placa de vídeo está nessa posição aqui mais ou menos. Então vamos passá-la por aqui, ó. Tá? Então, já passei os 3 cabos que vão para a placa mãe. Esses outros aqui também vão, mas daqui a pouco eu vou explicar sobre o que é ele. Vamos girar aqui, ó. E eu vejo que um dos cabos que eu passei agora, esse último, está encaixado aqui na placa mãe, ó. Ele é um conector de 8 pinos. Só se encaixa em uma posição. Se você tentar colocar em outra posição, ele não vai. E para encaixar não precisa botar força. Se você estiver botando força, é porque está entrando errado. Ó, já encaixou, tá vendo como é rápido? Tá encaixadinho. O outro vai ser ligado também na placa-mãe, esse aqui, ó. Também é fácil. Tem um conector dele aqui, fácil de identificar. Ele vai ficar aqui, ó. E também só entra numa posição. Se for colocar na posição errada, ele não vai entrar, vai ter resistência. Então, ó, quando tá certo, ele não tem resistência, ó, já encaixou, ó. Tá vendo como é rápido? Não tem resistência, tá fixe no lugar, não sai de jeito nenhum. E agora esse outro aqui que é o da placa de vídeo, que é uma conexão de 8 pinos também. Aí ele vai ser colocado aqui, ó, na placa de vídeo. Também só entra numa posição. Tentar colocar na posição errada não vai. Ó. E é fácil de encaixar. Empurrou, ó, encaixou facilmente, ó. Tá vendo? Agora, se estiver na posição errada, não entra. Nem a pau, Juvenal. Ó. Tá vendo aqui? Conector da placa-mãe, pá, e da placa de vídeo. Mas ainda tem uns conectores que são chatinhos de ligar na placa-mãe. São esses aqui, ó. Eles têm algumas descrições nele. É importante verificar isso, ó. Esse aqui, por exemplo, tem aqui, ó, USB. Esse outro, HD áudio. Isso aqui já dá para ver que é o cabo de áudio. É esse cabo daqui que vai levar o áudio para frente ou para cima do gabinete. Esse outro aqui vai levar a USB para frente ou para cima do gabinete. Esse outro aqui também é um tipo de cabo USB. Todo cabo azul USB é USB 3.0. Alright? E esses outros menores aqui tem funções específicas. O mais importante desses outros aqui é o PAL SW. Ó. PAL SW. Para quem não sabe o que é PAL em inglês, consulta o dicionário, que eu não vou dizer. Aí a gente tem que arrumá-lo aqui de um jeitinho que não fique se sobrepondo sobre os outros, não vai ter problema.
Esses outros aqui que já vieram ligados no gabinete, esses outros cabos aqui, são referentes aos coolers do gabinete. Veja que esse gabinete tem 3 coolers aqui, ó. Esses coolers aqui ficam girando direto. Será que perdeu o outro restante? Ficam girando direto e com cores diferentes. São ligados com esse cabo aqui, power. Já vem ligado de fábrica, certo? Depois a gente vê se precisa mudar de posição ou não. E os cabos serão arrumadinhos aqui, ó, para que não fique ocupando muito espaço. Então vamos passar esse cabo aqui, esse cabo do áudio e USB. Ele vem aqui de cima, que é o USB e o áudio desse computador é aqui em cima. Aí no botão power. Ok, então vamos pegar ele aqui. Esse tipo de conector geralmente fica na parte de baixo da placa-mãe, que está aqui nessa parte aqui, ó. Então eles podem entrar aqui. Eles podem entrar por aqui. Aqui tem um cabo aqui, ó. Tem uma entrada aqui embaixo. A gente pode colocá-la por aqui, ó. Por baixo. Tem uma entrada para eles aqui, ó. Estou colocando. Vamos ver ele saindo do outro lado. Vamos ver a cobrinha saindo aqui. Olha a cobrinha saindo, olha. Tá vendo? Aí lá na placa-mãe, se não chegarem direito, pegue uma lupa. Tem um conector para cada cabo desse. Conector de áudio. Tá escrito lá ao lado dele, áudio. Eu já sei onde está de qual, então já vou colocar. É chatinho de encaixar, né? Então tem que ter muito cuidado para não danificar a placa-mãe. E só entra na posição. Se colocar na posição errada, não vai funcionar. E não vai entrar. Ó, encaixei o cabo de áudio. Encaixadinho. Agora esse USB. Tá vendo? Esse USB vamos colocar também aqui numa porta USB aqui na placa-mãe. Achei que conectou o USB da placa-mãe e vamos encaixá-lo. Infelizmente só dá para montar depois que a placa está no gabinete, não tem como ligar esses cabos antes, certo? Então, liguei aqui, ó. Ele também só entra numa posição. Tá lá encaixadinho, beleza? Pronto. Cabo de USB e o cabo de áudio. Agora vamos pegar outros cabos que estão aqui atrás. Um cabo USB 3.0. Também pode entrar pelo mesmo lugar, todos eles. Vamos colocar todos eles no mesmo lugar. Por aqui, ó. Lembrando, nem todo gabinete é igual. Tem gabinete que não tem esse buraco aqui. Você vai procurar outro buraco para enfiar esses cabos. Tá, então, ó, vamos ver eles lá. Olha eles aqui, ó. Tá vendo? Esses cabos fininhos. Então, aqui os 4. E o cabo USB 3.0. É fácil identificar onde ligar esse cabo USB 3.0 pelo formato dele. Agora lembrando, nem toda placa-mãe tem conexão para ele, né? Mas essa tem aqui, ó. Essa tá aqui escondidinha, mas tem. Olha ele ali. Que eu acho também uma borrada dos fabricantes, deveria ser azul, mas não é. Mas só tem um local que ele vai se encaixar e é fácil de achá-lo pelo formato. Cuidado para não entortar os pinos, porque se entortar os pinos dele, na hora de colocar, você vai perder a conexão. Pronto, na posição certa, pronto, ó, encaixou.
Para sair ele não sai mais não, engatou. Quatro pinos aqui, ó. Um é o Power SW, que eu já falei para vocês. Reset. Outro que indica que o HD está ligado, que é o HDD LED. E o outro que vai indicar que o computador ligou. Vamos ver onde encaixá-lo? Onde encaixá-lo? Peguem a lupa caso não vejam e na placa-mãe tem a descrição de onde ligar cada um deles, tá? Como eu já estou acostumado, aí eu sei onde ligar cada um bichinho deles. Veja que até mesmo com o costume eu estou olhando aqui, como essa placa-mãe é uma placa-mãe nova, eu estou observando se tem algum, para não ficar com nenhuma dúvida, tá? Então, ele vai ser ligado aqui, o Power. A ordem que você ligar não interessa, o importante é que seja ligado corretamente. Vou ligar aqui o Reset. Caso vocês gostem e queiram ver como ligar cada cabinho desse, eu vou dar uma demonstração depois. Um vídeo só como ligar esses cabos. É muito importante ligá-los corretamente. Senão você não vai ter algumas informações do computador ou vão ter informações erradas. Infelizmente, do jeito que eu estou montando aqui, com a placa já dentro do gabinete, fica difícil de você ver onde eu estou ligando cada um. Calma. Vamos agora ao HDD LED. Lembrando, para quem não sabe, né, o que quer dizer isso, consulte o dicionário de inglês. E agora o Power LED mais e o Power LED menos. Esses dois fiozinhos aqui vai mostrar, acender a luz que acende quando você pressiona o botão Power, o botão ligado do computador. Elas acendem por causa desse fiozinho aqui, que é ligado na placa-mãe. É só para isso que ele serve, para indicar que o computador ligou. Não pode dizer que é opcional, porque ele vai fazer falta. Você vai ligar o computador e não vai ficar na dúvida se ele ligou ou não. Pronto, os cabos estão aí ligados. Ó. Tá vendo aí? Pronto, aparentemente tudo parece ligadinho direitinho. Agora vamos, antes de fechá-lo, vamos fazer um teste nele. Stop. Seja assim. Pronto, gente, então antes de fechar o gabinete, aqui antes de fechar o gabinete, botar a tampa aqui dos lados, eu preciso testar se ele está ligando, né? Porque vai que eu fecho tudinho e ele não liga, eu vou ter que abrir novamente. Então vamos ligar um cabo de força aqui atrás do gabinete, na fonte. Certo? E vamos ligá-lo na energia. Stop. Vamos ligar o monitor, já está ligado aqui o LEDzinho dele. Vamos ver se a gente ligou todos os cabos certinho. Pressionando o power aqui, ó, no gabinete. Estou vendo que ele não ligou. Atenção, viu, gente? Ó, aqui atrás do gabinete, a fonte tem um botãozinho. Liga, desliga. Então, cuidado. Às vezes a pessoa, por engano, pressiona o botão ligar o gabinete e não liga, porque o botão da fonte está desligado. Liga o botão da fonte. E depois vai ligar aqui no gabinete, ó. Atenção. 1, 2, 3. 4, 3, 2, 1. Begin. Opa, já vi que alguma coisa acendeu aí, não foi? Mas não mostrou a imagem nenhuma na tela.
Falta o quê? Falta alguma coisa, né? Vamos ver. Vamos desligá-lo aqui, ó. Segurando 5 segundos. O cabo. Aí eu descobri que faltou ligar o cabo HDMI. Então eu estou aí atrás do gabinete procurando a entrada do cabo HDMI. Interessante é que tem 3 entradas DP e um HDMI. Peraí. Vamos ligá-la para testar? Vamos ver se vai abrir a tela. Ele está piscando, não está indo. Não está HDMI. Aí, ó. Se aparecer isso aí, indica que está funcionando. A CPU está ligando, tá vendo? Ó? Olha aí, que maravilha. Isso é bom quando acontece, isso é ótimo, porque às vezes você monta um computador e quando liga, nada disso aparece. Logicamente isso aí está aparecendo porque ainda falta instalar o sistema no computador, no caso o Windows, ou Linux, ou o Unix, ou Android, tá certo? Então enquanto não instalar, ele não vai passar dessa tela. Só que essa história aí é outro vídeo, tá bom? Vamos agora mostrar para vocês como fechar o gabinete e deixá-lo arrumadinho. Bom, então aqui próximo. SATA, ótimo. Isso aqui. Pronto, eu precisei ligar mais um cabo no gabinete, que é que vai alimentar, infelizmente ligar só esse cabo só para alimentar esse conector aqui. Esse conector aqui é dos cooler, dos ventiladores RGB do gabinete. Observe que quando ligar agora o gabinete, tá? O gabinete, ele vai acender os ventiladores aqui na frente. Ó, tá vendo que estão todos girando? Agora estão sem cores, inclusive lá de trás. Alguns ventiladores, e aqui em cima também, ó, tem aqui em cima. Alguns ventiladores, esses ventiladores, logicamente, ele não é só de enfeite, ele é para ajudar a esfriar o computador, porque sem eles, o computador esquenta muito e pode fazer os componentes trabalhem. E ter uma vida útil pequena. Alguns deles traz cores, só que esse aqui não estou vendo mudança nenhuma de cores nele aqui, ó. Vamos ver se tem algum botão aqui para mudar de cor. Mudou. Ó, Mas apagou. apertando aqui, um botão é o reset e o outro é o de cores. Mas tem que apertar e ele fica segurando a cor, porque ele não quer segurar, né? Porque tem que ficar para dentro. Ó, tem que ficar pressionado para dentro. Se eu pressionar novamente, desliga. Ó, vamos ligar novamente, ele tem que ficar para dentro, ó. Ele não é um botão de ir e voltar, de apenas um contato para ir e voltar. Você pressiona, ele fica, tá ligado. Pressionar novamente, ele sai. Diferentemente desse outro aqui, que é o reset, ó. Esse reset não, você pressiona, ele simplesmente volta. Ele reinicia o computador e volta para o lugar sozinho. O do RGB, dos cooler, tem que ficar para dentro. Olha lá, que bonitinho. Beautiful. Olha os outros. Mais uma montagem de um computador gamer. Vamos agora fechá-lo aqui. Arrumar os fios dele aqui de forma bonitinha, para não ocupar muito espaço. Tá?
e colocar a tampa lateral. Olha lá, a tampa lateral dele sendo colocada. E aí, feito isso, é só colocar os parafusos dela, né? Ela tem 2 parafusos. Vamos colocar os parafusos. Só que... Eu mereço um aumento, eu mereço. Olha lá. Pronto, parafusado esse lateral daqui, ó, no computador. O outro lado aqui também vamos colocar a parte de vidro ou de acrílico dele, tá? No caso aqui é de vidro. Olha como ficou bonitinho. Minha obra de arte. Beautiful. Stop, não pausa aí. Pronto, gente, agora vamos voltar à tampa do gabinete, né? Encaixando aqui na dobradiça, ó. Encaixando na dobradiça. Encaixando na dobradiça, mais uma vez. Vamos apertar um pouco aqui esses parafusos. Então, um pouquinho de folga. Certo? Feito isso, é só fechar agora. Que maravilha! E com isso finalizamos a montagem do PC Gamer. Agora o próximo passo é instalar um sistema operacional Windows. Pretendo colocar o Windows 11. Ok? Com alguns aplicativos e tipo Office, leitura do PDF, compactador, descompactador e só fazer as atualizações necessárias. Stop.